Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui para mais uma aula, nossa segunda aula, falando sobre discipulado, sobre o livro que se chama Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir a Jesus, do autor Mark Dever. Está aí na tela para você o nome dele. É um livro muito bom, nós estamos trabalhando com ele durante esse mês aqui. Então, no primeiro domingo de março, nós falamos na Escola Bíblica Dominical sobre esse livro com você, né? Se você esteve presente, você viu, ganhou aí um material de apoio. Inclusive, é bom eu falar isso, porque na última aula eu esqueci de dizer para você, que está me ouvindo, que nós temos um material de apoio no aplicativo da igreja. Então, se você não pôde vir no domingo pela manhã, não levou o material físico impresso, você pode acessar pelo aplicativo na aba de downloads, né? Ele fica, quando você abre o aplicativo, na parte de baixo tem Home, né? Que é a página principal, palavras, eventos, contribua e mais. Clicou em mais, vai ter lá Bíblia, leituras, nossas páginas, em downloads. Você clica em downloads, vai aparecer lá todo o material dos esboços, das reflexões que a gente traz aqui todo domingo na celebração que a gente faz às 6 horas na Ibrave. E vai ter uma pasta lá chamada Escola Bíblica Dominical 2023, onde você acessa o material desse livro e do livro A Treliça e a Videira, que foi o primeiro que nós trouxemos esse ano aqui. Tá bom? Então, sugiro que você acesse, você pode acessar pelo celular e inclusive baixar se quiser depois, imprimir, melhor dizendo, se quiser depois, ou ler ali no celular mesmo. Se você perdeu a primeira aula sobre A Treliça e a Videira, né, o primeiro livro, que foram 2 aulas que nós fizemos aqui no YouTube, além da aula presencial no domingo, eu também sugiro que você volte aí alguns vídeos, né, entre na pasta aí do YouTube, chamada Aprendendo com a Bíblia. Você vai ver aí logo abaixo dessas 2 aulas desse livro Discipulado, o material que a gente tem a respeito do livro A Treliça e a Videira. Bom, queria também deixar um outro recado rápido. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente aí, tá? Faça seu comentário, tire sua dúvida através aí também da aba de comentários aí do YouTube, porque isso ajuda o nosso vídeo a ganhar visualização, nosso canal a crescer aqui nesse ambiente. Tá bom? Então, na última aula nós paramos aqui nesse quadrinho, como usaremos a nossa influência, né? E estávamos falando um pouquinho sobre a questão da ressurreição e da vida futura, digamos assim, né? Como a igreja muitas vezes se prende nisso, imaginando que eu vou ser um bom cristão para que eu morra e vá para o céu, né? Para que eu seja salvo e tal. Mas a gente não para pensar que o legado que nós deixamos nessa vida aqui reverbera na vida futura. Então, muito mais do que ser um bom cristão, ter uma moral cristã, defender uma moral cristã, algo do tipo, é importante você fazer como Jesus conta na história dos talentos. Você investir no reino. E investir no reino é investir em pessoas, é investir na vida de outros, de outrem, né? Então, nós usamos a parábola do talento, né, dos talentos, para frisar aqui o que realmente diz respeito à segunda vida, né, a vida após a morte. O que realmente é esse arrebatamento, essa vinda de Jesus. Né, as pessoas ficam muito presas ali ao Apocalipse, se a igreja vai ser levada em determinado momento da história ou em outro, enfim. Mas veja, em face disso, é muito mais importante nós pararmos para olhar o que nós temos feito hoje, porque o que nós fazemos hoje deixa legados eternos. Então pare para pensar, Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, deixou seus discípulos, eles deram continuidade à sua obra de discipulado, né? Muito mais do que só de evangelização. Paulo, por exemplo, foi um homem que viajou a muitos lugares, e as viagens dele, de alguma forma, eram missionárias, né? Tinham a intenção de levar a mensagem, como quando ele conversa com os gregos a respeito do Deus desconhecido, e ele diz que o Deus dele é aquele Deus desconhecido deles e tal, e ali ele usa aquilo para evangelizar, como também
ele usava suas viagens para discipular. Então, todas as cartas que nós temos no Novo Testamento de Paulo são cartas de discipulado, de orientação, de acompanhamento de algumas igrejas. Então, passou-se aquela época de Paulo, veio a Idade Média, veio a Idade Moderna, né? Por exemplo, nós no Brasil, o Evangelho atravessou o mar junto com os portugueses para cá, então veio o cristianismo católico para cá, depois os protestantes vieram, fundaram as suas igrejas aqui, espalharam a fé protestante. Então veja, o que é isso? Até hoje ainda continua acontecendo em alguns países algo similar. O que tudo isso mostra para nós? Que o legado na vida das pessoas, ele é eterno, ele dura. Então a igreja fica presa lá ao Apocalipse e esquece que é essa obra de discipulado que nós já vemos a igreja fazer há vários milênios, que nós não podemos nos esquecer, e é isso que reverbera na vida eterna. Por quê? Porque quando eu invisto em pessoas, quando eu atravesso o mar com todos os seus perigos, para levar o evangelho por amor de quem está ali, e não só levar o evangelho, mas acompanhar, discipular, eu estou fazendo com que mais pessoas conheçam, e se mais pessoas fizerem isso, mais pessoas irão conhecer, e isso vira uma roda infinita, é um ciclo infinito. E esse é o verdadeiro legado, é sobre isso, é a respeito disso que se trata, de fato, a vida eterna. Nós vamos gerando uma eternidade de vida por meio da palavra de Deus e da vida de Jesus aqui neste mundo. Então, você quer ser alguém que está plantando sementes, que está vivendo a realidade da vida eterna? Discipule as pessoas, evangelize, né? Tenha relacionamentos, aproveite as oportunidades. Muito mais do que ficar pensando se a igreja vai haver tribulação, não vai haver tribulação, interpretando Apocalipse ou não. Muito mais importante que isso é nós cumprirmos essa missão, essa obra do discipulado, da evangelização. Uma coisa está interligada à outra, elas não são exatamente iguais, como nós temos visto aqui nas nossas aulas. Mas é plantando esse tipo de semente que você está fazendo como aqui na história do talento. Você, ao invés de enterrar um talento, você está investindo para que esse talento se multiplique por 5, por 10, por 15. Né? Todo esse exemplo que eu dei da história da igreja para você, do evangelho cruzar o mar, vir para o Brasil, por exemplo, etc, 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 é justamente essa parábola aqui, essa história aqui. Foram talentos que foram compartilhados, foram multiplicados. Se eu enterro o meu talento, se eu vivo a minha vida fora dessa perspectiva do discipulado, do compartilhamento, eu estou enterrando o meu talento. E, segundo Jesus fala aqui, o que enterra o seu talento é tomado, aquilo que é dele é tomado e dado ao outro que investiu. Então não corra esse risco. Né? Venha, junto com a IBRAVE, viver essa vida discipulado, ser uma igreja missional, ser uma igreja que compartilha o evangelho, que vive esse evangelho, que cria relacionamentos, que cria um ambiente para que a pessoa venha e se sinta bem, que cria meios de acolher bem as pessoas. Enfim, tudo que nós estamos fazendo tem como foco isso aqui. Então, feita essa pequena retrospectiva a respeito do que falamos na última aula, vamos passar para o quadro seguinte. A obra de discípulos. Então, o que é a obra de fazer discípulos, melhor dizendo? Tentamos ajudar o próximo a seguir a Jesus. Exercemos uma boa influência espiritual, de forma deliberada, ou seja, de forma intencional. Oramos pedindo que o Evangelho tenha influência. Anunciamos as palavras de Deus. E fizemos tudo isso, acho que foi um i no lugar do a, fazemos tudo isso em função do último dia. Em função de que essas pessoas, elas encontrem em Jesus o caminho de vida e sigam a Jesus. E como eu estava falando agora a respeito da história dos talentos, isso para nós seja sempre uma perspectiva de último dia. Uma perspectiva de, olha, se Jesus estivesse aqui hoje e voltasse, enfim, a igreja fosse arrebatada, ou se eu morresse agora e encontrasse com Jesus, eu teria uma vida de compartilhamento, não uma vida de um evangelho autocentrado, centrado em mim. Lembra lá no comecinho da última aula que nós tivemos aqui no YouTube, nós falamos sobre a natureza de Deus, dele não fazer nada sozinho, dele viver em conjunto. Jesus coloca a igreja, para que a igreja seja uma comunidade que
traz o reino de Deus para este mundo. Deus escolhe um povo para se revelar a esse povo. Então veja, Deus nunca está fazendo as coisas sozinho. Então não vivo o evangelho de uma maneira assim, eu vou até a igreja, faço o meu culto, né? Tenho as minhas orações na minha casa, né? Ou nem vou à igreja, faço tudo pelo YouTube ou só pela... Enfim, eu mesmo leio a Bíblia em casa. Não caia nessa armadilha, porque o cristianismo não diz respeito a apenas você e Deus. Então, nós podemos até ver alguns frutos agora, mas o objetivo é sempre apresentar pessoas maduras em Cristo no momento em que Cristo for encontrar com essas pessoas ou encontrar conosco, né? Isso provavelmente acontece após a morte. Nós não sabemos quando Jesus volta para levar a igreja, para morar consigo lá no céu. Então, eu pessoalmente gosto de trabalhar sempre com a perspectiva da morte. E se eu atravessar a rua amanhã e for atropelado? Se eu bater o carro numa viagem e morrer? O que eu terei deixado de legado? O que eu terei feito pelas pessoas para tornar pessoas mais amigas de Cristo, para tornar Cristo mais próximo das pessoas, para ajudar pessoas, como diz o título do livro, ajudar pessoas a seguir a Cristo. É isso que vai contar lá no meu encontro com Cristo após a minha morte, né, no meu último dia. Então não é se eu fui um bom cristão que não mentiu, não falou palavrão, não bebeu, não fez isso, não fez aquilo, se eu seguir as regrinhas de Deus, as regrinhas da igreja. Isso tudo é válido também, mas não é a respeito disso que o cristianismo, que Jesus vem e coloca a sua igreja. Jesus vem para fazer assim, olha, você é salvo, agora você é um ramo, eu sou a videira. E todo ramo que está em mim precisa dar frutos. Então dê os seus frutos. Como você tem ajudado pessoas a seguir a Jesus? Como você tem levado a mensagem de Jesus para as pessoas? Como você tem de maneira deliberada, né, de maneira intencional, criado relacionamentos e aproximações de pessoas para que essas pessoas possam ouvir você falar de quem Cristo é para você? Não é ficar doutrinando, olha, você precisa se converter, você precisa ir para a igreja, né? Não, mas é que de que maneira a pessoa pode enxergar Jesus na sua vida? E muitas vezes, hoje, nós temos até que quebrar os preconceitos em relação aos cristãos, em relação à igreja, principalmente a igreja evangélica. Então a pessoa já tem tudo dentro da cabeça dela formada, do que ela acha que é uma igreja, do que ela acha que é um cristão. E como nós temos agido para mostrar para essas pessoas que elas têm um conceito formado, um pré-conceito a respeito da igreja, que é totalmente errado. Como mostrar para essas pessoas que sim, elas tiveram decepções com igrejas ou com outros cristãos, mas que, veja, essas decepções aí fazem parte de um organismo vivo. Fatalmente isso vai acontecer, mas que elas não podem desacreditar o evangelho, Jesus ou a igreja por conta de maus exemplos que existem. E infelizmente existem demais. Então, nós devemos tomar a iniciativa. Discipular envolve necessariamente iniciativa, né? Não é algo passivo. Não se pode discipular todas as pessoas. A gente não consegue discipular todo mundo. Mas, então, por isso, é necessário que cada um de nós escolha uma pessoa, né? Escolher uma pessoa ou outra. Geralmente aquele ou aquela que recebe bem conselhos, instrução, que é seu amigo, que conversa com você, que às vezes até pergunta alguma coisa sobre igreja, ou para quem você já conseguiu falar alguma coisa, mesmo que indireta. Uma pessoa que conhece a sua rotina de, olha, todo domingo eu estou na igreja, tal horário, mas não é porque eu sou um maluco, não é porque eu sou apenas um devoto, mas é porque é ali na igreja que eu recarrego as minhas forças para a semana, é ali na igreja que eu tenho amigos, né? A igreja não se limita ao templo, mas, escuta, eu tenho um pequeno grupo onde as pessoas me ouvem e eu falo um pouco de mim, e aquilo me ajuda a viver mais próximo de Cristo, a enxergar Jesus na vida das pessoas, né? Então, discipular no Evangelho significa, inclusive, que às vezes nós seremos os primeiros a confessar uma fraqueza, um pecado, para aquele a qual estamos discipulando. Muitas vezes uma excelente maneira de você mostrar para a pessoa que quebrar, né, algum tipo de preconceito, algum tipo de ideia pré-concebida na cabeça da pessoa, é você falar, olha, Claro, o Espírito Santo te direciona em que momento e como falar isso, né? Mas olha, eu tenho dificuldade com isso aqui, né? Eu tenho pecados, eu tenho errado dessa maneira aqui, ainda sou uma pessoa muito nervosa, ainda sou uma pessoa insegura,
eu ainda, sei lá, minto, enfim, qualquer coisa. Mas a pessoa quando ouve isso fala, poxa, mas então não é um super-homem? Poxa, mas então não é um moralista que me olha de cima para baixo e me diz o que eu devo fazer? Então não é uma pessoa preconceituosa? Não, eu sou gente igual você. E Jesus me ama igual ama você. E a única diferença é que eu estou no caminho, eu estou aprendendo com Ele. Eu estou criando relacionamento, intimidade com Ele. E a igreja, eu vou à igreja porque lá eu vejo as pessoas que estão nesse caminho comigo e elas me instruem, elas me dão força. O ambiente me ajuda a me conectar com Deus, né? Muitas vezes, como eu sempre falo, eu vejo Cristo não no prédio, não no culto, não em nada. Eu vejo quando eu olho para as pessoas. Às vezes eu estou mal e é na igreja que alguém fala alguma coisa para mim e aquela palavra me anima, me conforta. E é Cristo usando aquela pessoa para trazer uma palavra de ânimo e de conforto. Enfim, então discipular no Evangelho significa que muitas vezes nós somos os primeiros a confessar algo para a pessoa. E isso, inclusive, pode ser, como eu estava dizendo, uma força motora, uma força motriz, para que essa pessoa se impulsione em direção ao Evangelho. Então, ao agir assim, nós demonstramos uma forma de encontrar a justificação não em mim mesmo e nos meus atos, mas é em Cristo. É Ele que me fortifica, é Ele que me dá a virtude da fortaleza, para que eu vença o meu vício, para que eu vença a minha dificuldade, para que eu vença o meu próprio egoísmo. Muitas vezes, de olhar para as pessoas e encarar o relacionamento com os outros a partir da perspectiva de mim mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fura o farol, que eu gosto sempre de usar questões práticas, né? Estamos parados no trânsito e a pessoa vem pelo acostamento, corta, entra na frente de todo mundo. Isso é uma pessoa extremamente egoísta. É uma pessoa que não entende que a situação dela é a situação dos outros. E se todo mundo agir dessa maneira, vira uma confusão e ninguém anda da mesma forma. Então é uma pessoa extremamente egoísta, por exemplo. Então, se nós temos um testemunho desse para dar para a pessoa, nós mostramos que, olha, eu sou profundamente egoísta, mas Cristo tem me ensinado a, nos momentos em que eu ajo de maneira egoísta, Ele fala dentro de mim, olha, Ítalo, você errou novamente. Ele tem me ensinado a ser mais parecido com Ele, a ser uma pessoa que partilha, que compartilha. As forças não estão em mim mesmo. Os méritos não estão no que eu consigo ou não fazer. O que eu consigo ou não fazer, muita gente pode conseguir também. Pode, inclusive, acarretar doença. A pessoa ficar segurando, contendo a raiva dentro dela. Então, quem sara isso em nós é Cristo. E viver de uma maneira transparente e honesta traz um relacionamento de confiança para a pessoa. E o discipulado baseado na confiança, ele gera muitos frutos. Então, o discipulado cristão não significa apenas demonstrar pontos fortes, mas também é uma demonstração de que, olha, eu sou o fraco. Eu não estou te ensinando nada porque eu sou melhor que você, ao contrário. É justamente porque nós somos iguais e eu quero que você entenda que quem te fortalece, quem te consola, quem te ajuda é Jesus. Só que você precisa dar um primeiro passo. Você precisa caminhar em direção a Ele. É como um namoro. Um namoro só se torna casamento se antes de tudo houver um primeiro passo daquele homem de chegar na menina e começar a fazer amizade com ela, e conversar e se apresentar. Hoje em dia o mundo está tão avançado que na verdade até as mulheres fazem isso muitas vezes. É elas que chegam num homem, num rapaz, enfim, para ter o primeiro contato. E a partir daí gera-se uma aproximação, e essa aproximação traz junto um sentimento, e vira um namoro, e gera confiança, e essa confiança se torna um casamento, e acaba se tornando uma parceria para a vida toda. Se for algo saudável, se forem pessoas que não sejam egoístas, etc. Enfim, é um exemplo só para mostrar que a caminhada com Cristo acontece da mesma forma. Cabe um primeiro passo. Então, temos aqui agora o discipulado fora da igreja. O primeiro estágio, como eu estava dizendo, pode significar o início de uma amizade com uma pessoa que não é evangélica, que não é cristã. Às vezes é cristã, mas está afastada da igreja, católica, evangélica, enfim. E, através disso, nós explicarmos o evangelho, a necessidade do arrependimento, da fé, o que é a fé, como pedir fé a Deus. Olha, peça, faça oração com fé, crendo que Deus pode fazer com que você o enxergue na sua vida.
Então, uma vez que isso seja assimilado pela pessoa, aí a fase é automática, como eu estava falando do namoro agora há pouco. Vem o batismo, essa pessoa passa a fazer parte da igreja, entende a necessidade daquilo, entende que a igreja não é perfeita. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo a Cristo. E existem pessoas que ainda não se curaram emocionalmente, então elas seguem a Cristo. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa é melindrosa, fica chateada, fica sem falar com o irmão, não amadureceu ainda, não libera perdão para as pessoas, então não amadureceu como cristão. Mas tem que estar na igreja ali, tem que aprender que, veja, nós temos que vencer esses estágios, né? Muitos ainda pecam, então fazem fofoca dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é um organismo de pessoas que não são perfeitas, que elas estão se aprimorando em Cristo. E cada um tem um ritmo nessa caminhada. Tem um que vai levar décadas. Eu conheço gente que há muitos anos tem o mesmo problema com fofoca, com outro tipo de coisa, e eu fico pensando comigo mesmo, poxa, essa pessoa não conseguiu vencer isso ainda. Então ela precisa caminhar muito ao lado de Cristo para que Jesus o ajude ou a ajude a vencer isso, né? Muitas vezes dentro da própria igreja. E existe o discipulado dentro da igreja, que são os novos convertidos que chegam, né? E com eles temos que agir mais ou menos da mesma forma, explicando o que é a fé, necessidade de arrependimento, confiança em Cristo, né? Explicando o evangelho. Então, fazendo com que aquela pessoa busque um crescimento espiritual, né? Que ela tenha uma vida devocional no seu dia a dia, de leitura da Bíblia, de conversa com Cristo, de autoexame a respeito de como está a sua vida, dos seus pecados, que ela entenda o que é a participação na ceia, como isso é importante, que ela entenda que a participação na igreja, nas atividades da igreja é importante, não é só ir de domingo, mas é aplicar seus dons, seus talentos, se desenvolver enquanto gente ali dentro também. Então é um acompanhamento que se faz, né, durante toda a semana com a pessoa, e aqui a recomendação do livro, né? Então é comungando com os outros na ceia do Senhor. E o principal é acompanhando essa pessoa durante toda a semana em oração, orando por ela, orando com ela, encontrando-se semanalmente, a cada 15 dias, para conversar com a pessoa, para encorajar, para dividir ali algo que você fez no seu devocional e falou com você, divide o seu devocional com ela divide o seu devocional com você, e os dois crescem. Então um encoraja o outro no amor de Cristo e na santidade, que é esse crescimento espiritual que Cristo promove ao caminhar junto da pessoa, e pode levar anos, como eu estava dizendo. Tem gente dentro da igreja há anos que ainda se deixa dominar por fofoca, por inveja, etc. E, inclusive traz problemas por conta disso para dentro da igreja. Mas se ela tem a confiança dela em Cristo, e se ela faz o seu autoexame, se ela tem uma vida devocional, se ela vive Cristo no seu dia a dia, com certeza ele vai aos poucos nesse processo de santidade, fazendo com que essa pessoa deixe esses maus hábitos, né? Com que esses desejos desordenados de qualquer natureza, natureza sexual, natureza mental, enfim, sejam aos poucos vencidos. Mas veja, é Cristo que faz isso com a pessoa. E a igreja trabalha em conjunto com isso, trazendo conhecimento, trazendo companhia, trazendo atividades para essa pessoa fazer e se desenvolver. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é ficar colocando as pessoas de banco em disciplina. Embora, em certos momentos, dependendo do que acontece, a pessoa precise sim de um momento, ela e Deus, de um momento para repensar algumas coisas. Mas a igreja ela trabalha em conjunto com um processo de santidade que é Cristo que faz na pessoa através do Espírito Santo. Então, discipular muitas vezes significa corrigir também. Então, é o que eu estava falando da disciplina aqui agora, né? Muitas ações de correção no contexto da igreja acontecem no discipulado. Então, infelizmente, ainda temos muitos crentes, né? Aqui na Ibrave, graças a Deus, temos... não vejo pessoas assim, mas em contato que eu tenho com outras pessoas de outras igrejas, ainda vejo muito esse costume do colocar de banco, do pôr em disciplina. Muitas vezes apresentar a pessoa lá na frente na igreja, para que a pessoa peça perdão para a igreja pelo seu pecado, expor a pessoa, isso aí é uma prática da igreja. Só que acontece exatamente o que eu falei aqui agora, isso expõe a pessoa. E muitas vezes, essa exposição faz com que a pessoa se traumatize com a igreja, fique com vergonha de voltar, então ela acaba se afastando do corpo.
né? Ela acaba ficando longe da igreja, diminui suas amizades ali, diminui sua influência. E o que acontece? Isso traz frieza. A fé dela se desaquece. E ela ou sai da igreja, ou até às vezes muda de crença, de religião, o que nós sabemos que é ruim para a pessoa. Então o discipulado ele também entra como uma forma de acompanhamento mais próximo das pessoas. Então se eu discipulo alguém e aquela pessoa, eu me abro com aquela pessoa se abre comigo, não é confessar tudo o que faz, mas é, reconhecer, né, pedir ajuda a respeito de algo. Eu tenho a dificuldade X, Y, né, eu estou orando com aquela pessoa, estou me aprimorando. Muitas vezes se algo acontece, esse trabalhar da disciplina, entre aspas, acontece no âmbito do discipulado, sem expor ao caso as pessoas, para que as pessoas fiquem comentando, para que a pessoa seja exposta, para que ela fique com vergonha, mas para que seja trabalhado com quem a está acompanhando, né? Então o discipulado em grupo ou um a um, digamos assim, pessoa a pessoa, ele também serve para isso. Os casos mais graves, nós temos os pastores, líderes da igreja, que podem auxiliar. Mas o discipulado também tem essa função de acompanhamento, né? Então de disciplina, digamos assim. Eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas aqui eu estou usando, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então parte do discipulado envolve modelar. Um aprendiz aprende por meio da cópia, né? É o que eu comentei na nossa aula aqui presencial na EBD. Ser discípulo na época de Jesus significava, eu acho que eu comentei também na primeira aula, ser exatamente igual àquela pessoa, não só replicar os seus ensinamentos, mas então trejeitos, forma de falar, enfim, tudo. Então os discípulos, eles eram nesse sentido cópias de Jesus, né? Naquela época, aquele conceito era esse. Hoje, ser discípulo é fazer algo como alguém faz, é aprender com a pessoa. Mas nós temos que entender que um aprendiz de Cristo, uns discípulos de Cristo, aprende por meio da cópia, né? Então o mestre é o guia, nosso guia é Cristo. E nós podemos inspirar pessoas a agirem, viverem e serem como nós, né? Encorajarmos essas pessoas a serem cópias de Jesus. Então isso implica de alguma forma que nós seremos observados. Muitas vezes as pessoas elas estarão olhando para nós, para o que nós fazemos, como nós somos. E inevitavelmente, em determinado momento, essa pessoa vai se decepcionar de alguma forma. Poxa, eu não sabia que o Ítalo não imaginei que o Ítalo ia perder a paciência naquele caso. Poxa, eu não esperava aquilo do Ítalo. Mas nós somos aprendizes. Então modelar é fazer como Paulo fez. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele falou isso? Sejam perfeitinhos, santos como eu sou. Não é bem esse contexto, né? A ideia é, olha, eu estou discipulando, eu estou levando a mensagem, eu estou vivendo por Cristo. Então imitem a mim como eu tenho tentado imitá-lo. Sejam cópias de Jesus como eu tenho tentado ser uma cópia de Cristo. É essa a ideia. E algumas objeções ao discipulado você pode encontrar no material que eu deixei disponível no aplicativo da igreja. Se você não é da igreja, você pode baixar, será um prazer para nós compartilhar isso com você. Ibrave Tremembé, você procura lá na Apple Store se você tiver um iPhone, na Play Store se você tiver um celular comum, Android, na loja de aplicativos do seu celular, Ibrave, IBRAV, Tremembé. Vai encontrar o aplicativo, você baixa, faz lá o seu cadastro e você vai ver algumas objeções que ele coloca no livro ao discipulado. E eu coloquei tudo lá para que você depois veja na sua casa aí com calma. Então, discipular nada mais é que ajudar alguém a seguir a Jesus, exercendo de forma intencional uma boa influência espiritual sobre essa vida, a vida dessa pessoa. Então, nós somos cristãos porque pessoas fizeram isso por nós em algum momento. E, consequentemente, outras fizeram isso por elas. E assim vamos todas as gerações anteriores até chegar aos primeiros discípulos de Jesus. Então as testemunhas oculares de Jesus, aqueles que viram Jesus, estiveram com ele, ensinaram o que ele ordenou que fizessem, e assim surgiram as testemunhas auriculares, que ouviram quem viu Jesus falar a respeito de Jesus, passar o seu ensinamento. Então essa prática continua até hoje, né? E agora é a sua vez, é a minha vez, é a nossa vez, de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, dentro e fora da igreja. Sempre gosto de frisar isso. Dentro das igrejas existem muitas pessoas precisando entender, de fato,
o que é a caminhada com Jesus. Né? Elas estão na igreja, mas ainda não são cristãs de fato, não se entregaram de fato ao discipulado de Cristo. Né? Não entenderam o que é a vida cristã, que não é uma capa moral que você usa, que você apresenta para o mundo. Não é um jeitinho de ser, não são listinhas de pecados que eu adoto ou não adoto, que eu sigo ou não sigo. Mas é viver Jesus, isso aqui que nós estamos falando, isso é ser cristão. Né? Discipular, permitir-se o discipulado de Jesus na sua vida. Né? Servir na igreja, servir ao outro, não fazer para o outro o que você não quer que seja feito para você, mas não só de boca, mas de vida de fato. Né? Então, dentro e fora da igreja nós precisamos fazer essa obra aqui. Então, com a soberania de Deus, né, sob a soberania de Deus, a geração futura de discípulos depende de nós seguirmos o exemplo dos primeiros discípulos. Discipular é parte, inclusive, do nosso próprio discipulado. Quando você discipula alguém, você aprende muito com isso também. Tá? Tenha sempre isso em mente. Uma igreja como não discipuladora. Em geral, igrejas locais não têm o costume de viver a cultura do discipulado. Então, uma igreja que não é discipuladora, ela tem pouca interação e comunhão fora da igreja. As pessoas não tomam café, não jantam, não sentam para conversar, não almoçam juntas fora do ambiente da igreja. Elas só se veem ali. Os homens não pastoreiam suas famílias. As mulheres mais velhas, casadas, não acompanham ou instruem as meninas mais novas. E não existe estudo bíblico entre os irmãos. E não também acontece aconselhamento. Isso se resume apenas ao gabinete pastoral. E o pastor, como nós vimos no livro A Treliça e a Videira, não tem capacidade de gerenciar 80, 100 pessoas dessa maneira. É impossível. Então as pessoas vão ficando sem serem acompanhadas. Por isso que o discipulado é importante. Pequenos grupos, né, ou 1 a 1. Então o aconselhamento se resume apenas ao gabinete pastoral. Não se cogita ajuda aos casais com problemas de relacionamento. Há reclamação de pessoas por adequações físicas do prédio. Então a gente viu também um pouco na aula sobre o livro A Treliça e a Videira. As pessoas ficam reclamando do tipo de música que é cantada, porque parou de cantar a música do cantor cristão. Veja, a música do cantor cristão ela não é sacra, ela não é santa em si. Ela é uma música de uma época, foi adotada naquela época. Hoje talvez ela tenha que ser adotada de uma outra forma, ou nem tenha que ser adotada. Porque nós estamos mudando o prédio, fazendo adequações na liturgia do culto e essas coisas todas, em virtude de quem está lá fora e precisa ouvir a mensagem. Não em virtude do gosto de quem está dentro. Porque o gosto de quem está dentro da igreja tem que ser buscar pessoas. A principal tarefa do cristão, o principal ânimo do cristão dentro da igreja, deve ser ter uma igreja cheia, uma igreja que evangeliza, uma igreja que discipula. E muitas vezes, para nós alcançarmos isso, nós precisamos tomar medidas que vão contra o nosso gosto pessoal em relação a algumas coisas dentro da igreja, mas que comunicarão o evangelho melhor para quem está fora. Então não se integra novos frequentadores da igreja nos programas e nos ministérios. No discipulado, por exemplo, a pessoa começa a frequentar a igreja e vai frequentando e ninguém se aproxima dela para discipular essa pessoa, para acompanhar essa pessoa. Não há um pequeno grupo para que essa pessoa seja integrada, né? Não há alguém que integre essa pessoa à igreja. Os jovens não se encontram para estudarem a Bíblia juntos, né? Então só fazer culto de jovens muitas vezes não é o caminho. O caminho é ter um grupo onde se estuda a Bíblia em conjunto. E eles todos crescem em conjunto. E a igreja como discipuladora, para a gente encerrar. A Bíblia ensina que a igreja é o local que detém o ambiente para o discipulado. Ali é o lugar para o exercício dessa prática, mediante encontros semanais, estrutura de prestação de contas, através de pastores e membros, onde a pregação do conselho de Deus para todas as pessoas e práticas de fé, né, o batismo, a ceia, etc. A vida conjunta, onde se pratica o amor cristão, o ambiente de fraternidade, conforme o exemplo de Cristo. Então a igreja jamais será perfeita, mas é ali que nós temos um vislumbre do reino de Deus, do mundo vindouro. Isso é o que nós dizemos de trazer o reino de Deus para a terra. É a igreja quem faz isso. A igreja é a agência de Deus aqui nesse mundo. E no Novo Testamento, a igreja é o local que centraliza a obra de obediência e discipulado dos discípulos. A igreja não é opcional, ela é fundamental na obra do discipulado. Esse material aqui, a igreja como discipuladora e a igreja como não discipuladora, eu peguei ipsis literis praticamente, fiz poucas adaptações do livro. Tá? Então, para concluir, a igreja não pode ser
ou se tornar uma multidão de amizades informais, onde ninguém é responsável por ninguém e as pessoas são deixadas para definir o que é evangelho e o que é fidelidade a Deus por elas próprias. Se não há prestação de contas, como os novos crentes conseguirão discipular uns aos outros? Como eles saberão quem de fato são os crentes, quem são hereges, hipócritas, etc.? Como saberão distinguir? Então, em uma igreja saudável, o normal deve ser as pessoas crescerem e amadurecerem espiritualmente, pois isso indica a vida. O que está vivo cresce, o que está morto não cresce. E nesse solo fértil, nós encontramos a possibilidade para que a família cristã tenha relacionamentos de discipulado que floresçam de modo sobrenatural. Então, ore muito a Deus para que você possa ser inspirado, para que Ele coloque as formas certas para você discipular alguém, para você compartilhar o evangelho com alguém, para você criar relacionamentos com as pessoas e fazer com que essas pessoas venham para a sua igreja. E ali elas fiquem e sejam pastoreadas e discipuladas e façam isso por outras pessoas. E isso muitas vezes acontece de forma sobrenatural. Você pode não ter dom, você pode ser introspectivo, pode não saber falar muito bem, mas tenha certeza que se você pedir com fé a Deus, Ele vai te ajudar a encontrar a pessoa, desenvolver um relacionamento, fazer um discipulado, né? Chegar em alguém na igreja e iniciar uma conversa, um discipulado com essa pessoa na igreja. Então, aqui nós temos o por onde começar. Pense em um membro da comunidade, apenas um, da sua igreja ou de fora da igreja. Quem você gostaria de ver seguindo a Jesus? Comece orando por essa pessoa. Se você orou, passou um tempo orando, um mês, uma semana, enfim, o próximo passo é descobrir o que você acha que podia fazer para discipular essa pessoa. Então, é irmão da igreja, chega junto dele, desenvolve uma amizade, conversa, faz a sugestão, vê do que ele gosta. Se é uma pessoa de fora, gera um relacionamento, você já tem um relacionamento, é uma pessoa que é avessa ao evangelho, não é? Tem trauma de igreja, não tem? E aí Deus vai te ajudando, o Espírito Santo vai te inspirando a inspirar essas pessoas. Talvez isso pareça uma tarefa intimidadora. Então, faça a seguinte pergunta a você mesmo. O que você acha que poderia fazer para ajudar essa pessoa que você pensa a seguir a Jesus? Ou como você pode exercer intencionalmente uma boa influência espiritual sobre a vida dessa pessoa? Quais passos você pode dar? Peça a Deus que te mostre isso, que ajude você. E nós estamos aqui também para ajudar da maneira que nós pudermos. Então conte comigo, conte com a Ibrave, conte com a pessoa que lidera o seu ministério que você faz parte, para que ela possa também orar por você, orar com você, e que você seja essa pessoa que planta sementes onde está, que acompanha os outros, que faz um discipulado, que inspira. Deus colocou você nesse mundo para você inspirar outras pessoas. Tenha certeza que Ele pode fazer isso na sua vida. Então nossa aula acaba por aqui. No próximo mês nós teremos um outro livro que nós vamos trabalhar. Não vou dizer ainda qual é, só você vindo na Escola Bíblica Dominical você vai saber no primeiro domingo de abril. Tá? Espero que esse conteúdo tenha sido bom, tenha acrescentado na sua vida, seja prático para você. Peço que você, se não curtiu o vídeo ainda, curta, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de material. E, como eu gosto de falar sempre, o espaço para comentários, perguntas, etc. está aberto aí para que você use. Estamos juntos. Muito obrigado pela sua paciência de me ouvir aqui. Baixe o aplicativo, acesse o nosso material lá. Enfim, Deus abençoe você. Aí um excelente restinho de semana e domingo, sem falta, nós nos vemos na Ibrave. Tchau, tchau, pessoal.